de novo, Gisele, para mais um bate-papo, conforme eu tinha prometido, durante o isolamento social, esse afastamento aí tão doloroso para nós. Uma vez por semana eu vou chamar alguém para um bate-papo descontraído e algo muito útil para a nossa vida nesse momento. O bate-papo de hoje vai ser com a Fernanda, mas uma outra Fernanda, Fernanda Leal. Uma pessoa incrível que eu tenho seguido por alguns dias, alguns meses nas redes sociais. Ela é mestre em ensino, criadora do Método Leal, um método de estudo e que tem tudo a ver com esse momento que vocês estão passando em casa. Uma hora tem gás, outra hora não tem gás, uma hora tem foco, outra hora tem vontade de desistir, ficar maratonando Netflix. Gente, ó, tamo junto, eu super entendo tudo isso e justamente por entender, a minha preocupação era de como ajudar vocês. Então, vamos lá pro nosso bate-papo? A Fernanda tem todas as dicas para ajudar a enfrentar esse período aí tão diferentão que estamos passando, mas a gente tá junto nessa e vai dar tudo certo. Oi, Fernanda! Oi! Então, quero te apresentar para a comunidade Avance. Obrigada. Se apresente aí para nossa galera. Bom, eu sou Fernanda Leal, criei um método de estudo que é baseado em inteligência emocional e alta performance. Esse método já foi testado e validado por mais de 10 mil estudantes em várias regiões do Brasil e também em Portugal. Eu sou historiadora por formação, mestrado em ensino, não parei de estudar, sou especialista em inteligência emocional, em neurociência e trabalhei há alguns anos como orientadora educacional de ensino médio, curso pré-vestibular. Foi nesse momento da minha vida que eu criei essa metodologia que é voltada para o estudante para atingir o seu máximo potencial, o máximo de resultados acadêmicos, mas sem deixar de lado o seu bem-estar, sua saúde física e mental. É isso. Legal. Fernanda, então vamos começar. Eu quero te perguntar assim, nesse momento que ninguém tem opção, né? Por mais que existam perfis de pessoas que gostam de ficar um pouco mais quietinhas, que são mais introvertidas, mas também existem perfis de pessoas extrovertidas, influentes, que querem conversar, que gostam de abraçar, de beijar, de tudo. Mas agora não tem opção para variedade de perfil, porque todo mundo tem que ficar confinado em casa, não é verdade? Sim. E os meus alunos, né, meus fofuchos aqui, estão todos assistindo aula, né? Nós não paramos, estamos há 20 dias nessa maratona aí online, nos reinventamos muito rápido para não deixar com que eles ficassem parados. Mas a minha preocupação é, cara, como assistir a aula virtual? Como se portar para encarar e para aproveitar as videoaulas? Legal. Essa pergunta é muito boa, Gisele, e a gente começa, acho que eu quero começar elogiando o trabalho de todos da equipe do Avance, porque não sei se quem está me escutando tem ideia disso, mas transformar o ensino presencial de qualidade em ensino à distância é uma tarefa muito difícil. E fazer isso em dias, que foi o que vocês fizeram, é realmente surpreendente. Então é legal lembrar para alunos e pais que sim, está mais difícil agora, para os alunos está difícil estudar dentro de casa, os pais está difícil essa rotina que é nova, mas é bom lembrar que gestores e professores estão trabalhando muito mais agora do que antes. E olha que a gente achava que já trabalhava muito, né, Gisele? Deus livre! Ninguém contou esse segredo pra gente, né? Domingo a domingo e todos os dias para meia-noite. É uma demanda muito maior, muito maior. Então há que se valorizar esse trabalho, né? Eu gosto sempre de dizer, não é que a escola não parou, a escola aumentou a sua demanda de trabalho, foi isso que aconteceu. Para os alunos, a experiência de estudar em casa é diferente. A primeira dica que eu dou é não se cobrar ter a mesma produtividade que tinha antes, porque isso não é justo. Não é justo que a gente se coloque esse tipo de meta. O mais importante é acompanhar os professores, acompanhar as aulas, porque é inviável dizer que tudo isso vai ser reposto depois. É inviável. Já se foram 20 dias, nós não sabemos quando as aulas presenciais vão voltar, e mesmo depois que elas voltarem, se a gente for repor todas as aulas que foram feitas do online, não vai ter férias. Não vai ter férias, não vai ter feriado, não vai ter final de semana, não vai ter noite, não vai ter dia suficiente. Então não vai ser saudável para os próprios alunos. Isso que eu estou te falando. Ninguém vai querer uma rotina sem descanso. Então é importante que a gente aprenda os conteúdos
No caso do cursinho, revise os conteúdos que estão sendo passados. Dicas pontuais para ter uma experiência mais positiva com as videoaulas. A primeira é, use fone de ouvido. Todo mundo tem um fone de ouvido jogado em algum canto, fone de ouvido de celular. A experiência de assistir uma videoaula com um fone de ouvido te ajuda a concentrar mais ali, e aí você fica menos disperso com os barulhos externos. Informar a família que vai estudar também é bacana. O que não é legal é exigir silêncio da família inteira, afinal de contas não está todo mundo ali em função da existência do estudante. Tá todo mundo em casa confinado, tem gente que gosta de ouvir uma música, o vizinho faz barulho, o cachorro late. Então ter paciência também com esses barulhos é importante. Um barulho só tem o poder de me distrair ou de tirar o foco se eu permito. Sim. Se eu coloco a minha energia, né, na aula do professor, aquilo não tem o poder de distrair. Então eu preciso me concentrar e lembrar que concentração é treino, não é uma habilidade inata. A gente não nasce concentrado ou sem concentração, a gente treina, como qualquer outra habilidade, como correr, como nadar. Então se eu quero me concentrar, eu preciso primeiro querer, depois eu preciso continuar treinando. Então usar fone de ouvido, ter um cantinho na casa para estudar, de preferência sempre no mesmo lugar, isso também ajuda bastante a ter uma experiência positiva. No caso das videoaulas gravadas, fazer pausas para anotação também é uma dica interessante. Só tomar o cuidado para não pausar as aulas demais, porque se uma aula está durando 30 minutos, ela não pode durar 1 hora, porque você pausou. Senão, a gente vai ter um problema de acúmulo de horário e vai chegar nas últimas aulas do dia e você não vai conseguir assistir. Eu sei que a gente está tendo aulas gravadas e aulas ao vivo, e para mim é o melhor mix que existe, é esse. Ter a possibilidade de algumas serem gravadas e outras serem ao vivo. Aproveitar para assistir as aulas ao vivo. Isso também é muito importante, ajuda na concentração, ajuda a motivar. Acho que essas são as dicas principais para um bom aproveitamento de videoaula. E para driblar aquela vontade assim que não vem de Deus, né? De ficar deitado na cama, no edredom, né, maratonando, ou de assim, aceitar aquele pensamento que sabota, fala, você merece, você já estudou tanto, né? Depois eu faço, para evitar a bendita, para não dizer outro nome, procrastinação. Né? Eu acho que vale a pena até traduzir o que é para os desentendidos, falar, nossa, você nem sei o que é isso. Claro que sabe o que é procrastinar. Como fazer para evitar isso? Boa, Gisele. Procrastinar é o ato de adiar uma ação. Então, quando eu estou procrastinando, é porque eu não estou fazendo naquele momento. Eu estou decidindo fazer em outro momento. Procrastinação é comum para pessoas mais perfeccionistas. Eu costumo dizer que procrastinação é a grande boleta do perfeccionista. Então ele pensa assim, se eu fizer agora não vai ficar bem feito. Então é melhor fazer depois. Não é que você não quer fazer ou que você não tem motivação. Não é isso. É porque você talvez esteja preocupado de não fazer bem feito. E aí você prefere fazer depois. Então quem é muito perfeccionista tende a procrastinar por isso. Medo de não estar apto o suficiente a fazer. Tá? Outros motivos de procrastinação são medo de não dar conta. O medo paralisa. O medo é uma emoção que nos coloca em formato de não agir. Então dá medo de não conseguir acompanhar as videoaulas. Dá medo de não render da mesma maneira que rendia antes, se eu estava usando esse parâmetro. Então uma estratégia do cérebro para evitar o desconforto é a procrastinação. É pensar assim, não, deixa que depois quando as aulas presenciais voltarem eu coloco isso em dia. Não faz isso não vai dar para colocar isso em dia depois, a hora que a gente tem agora. Tá? E até fica como reflexão, ter uma rotina de estudos nessa quarentena pode ser a sua grande estratégia para lidar de maneira positiva com a saúde mental. Vou até comentar isso para terminar de falar de procrastinação, Gisele. Olha, eles perceberam que as pessoas que tinham objetivos, que tinham projetos, lidaram melhor com a quarentena e com o isolamento social. Então, para o estudante, qual é o objetivo? O objetivo é a aprovação, então que a gente use a rotina de estudos como o nosso motivo para acordar logo pela manhã. Então vamos lá, para ajudar na procrastinação logo pela manhã. Acordar mais cedo que a primeira aula do dia. Cuidado para a primeira aula ser 8 horas, 8h30 da manhã e você acordar 8 horas, 8h30 da manhã. Você não vai ter uma experiência boa, você vai ter uma experiência ruim o dia inteiro. E aí, gente, não é culpa da videoaula, não é culpa da quarentena, é culpa de acordar no horário errado. Acordar no mesmo horário da videoaula ou acordar atrasado, você vai se sentir mal o dia todo. Mínimo de tempo que a gente precisa é meia hora. Eu tenho acordado 1 hora antes das minhas atividades, eu acordo às 7.
mas fica de dica para vocês entre 7 e 7 e meia. Então, em relação à procrastinação, primeiro a gente precisa ter um objetivo claro, né? É importante o estudante entender que a rotina de estudos vai ser esse grande objetivo. Acordar pela manhã no mesmo horário, sempre todos os dias, com tempo para ter uma rotina matinal saudável. O que eu estou chamando de rotina matinal saudável? Acordar, não usar o botão soneca, então levantar de primeira. Para isso a gente pode pegar o celular e deixar ele em uma distância que a gente precisa ficar em pé para desligar o alarme. Essa dica é boa. E aí de pé a gente faz aquele alongamento básico de educação física, braço para cima, para um lado, para o outro, se estique, se alongue. Procure uma fonte de luz solar. É muito importante que o seu organismo perceba que já é de dia, que já amanheceu. Isso ajuda a aumentar a produção de cortisol e fazer você ficar mais acordado, mais alerta. Fora isso, tome um bom café da manhã. Né? Agora a gente não precisa sair correndo para ir para o colégio, para ir para o cursinho, então dá tempo de se alimentar bem, de dar um oi para a família e sente-se para estudar sempre todos os dias no mesmo horário. Isso ajuda bastante. Para evitar a procrastinação, algumas dicas importantes. Investigue o que você está sentindo e pensando sobre aquela ação. Se for medo, você pode conversar com você mesmo e se permitir errar. Costuma funcionar muito bem. Se for perfeccionismo, mesma coisa. Você pode conversar com você mesmo no sentido de falar, ok, eu não acho que eu vou dar conta de fazer tudo, eu acho que não vai ficar tão bom, mas se eu não fizer vai ser pior ainda, então é melhor eu fazer e aprender com os meus erros. Esse diálogo interno construído dia após dia nos fortalece e faz com que a gente evite procrastinação. Cuidado para não achar que todo mundo que está procrastinando é preguiçoso. Preguiça é uma maneira muito ruim de indicar que a gente está com medo de fazer alguma coisa, tá? Por trás de todo preguiçoso existe uma emoção não compreendida. Todo mundo que está com preguiça de fazer alguma coisa, no fundo está sentindo e pensando algo que o impede, o que o atrapalha a fazer aquela ação. Então vamos sair desse lugar de julgamento, tá? De julgar o outro e dizer, é um preguiçoso. É aquela frase que eu adoro criticar, que é aquela que diz assim, o fulano não quer nada com nada. Gente, quem que não quer nada com nada? Todo mundo quer alguma coisa, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter conquistas, todo mundo quer construir uma vida honrosa, uma vida bacana. Só que nem todo mundo tem as mesmas crenças, né, sobre os seus valores, sobre suas capacidades. Então, investiga o que você está sentindo e pensando que vai ajudar a lidar com procrastinação também. Isso é muito legal para os pais ouvirem. Porque a diferença de idade, às vezes, assim, a impressão que eu tenho é que muitos pais esquecem que já foram adolescentes. É claro que viveram em contextos diferentes, mas esse contexto, né, atual, hoje em dia, o século XXI, esse momento em que tem um filho adolescente, tem que ser compreendido que é diferente do momento que ele foi adolescente. Então falta às vezes esse tato para a família, sabe? Porque não é fácil estudar, não é fácil você ser 70, 80, 90% bom em tudo para conseguir entrar na faculdade concorridíssima que você quer, não é verdade? E é bom você falar disso, não se trata de só estudar. Não existe a expressão só quando a gente fala de estudo. Eu costumo perguntar para os meus alunos se os pais deles estudam diariamente. E a resposta de mais de 95%, você já sabe, todo mundo sabe. Não, a maioria dos adultos no Brasil, falando de estatística agora, não estudam. Eu sei que as oportunidades não foram as mesmas, que teve gente que não teve condição financeira, porém, todo adulto tem condição de tirar 5 minutos, não vou nem falar meia hora, 1 hora, 5 minutos por dia para ler um trecho de um livro. Por que a gente não faz isso? Porque é difícil, porque é cansativo. Então, se o adulto não para 5 minutos por dia para estudar, e tem todo o direito, não estou fazendo julgamento, estou dizendo para a gente pensar. Se para nós adultos parar para estudar é um desafio, por que será que para um adolescente passar o dia inteiro estudando vai ser fácil? Molezinha. Não vai ser fácil. Não vai ser molezinha. É importante que os pais entendam o grande desafio que os filhos estão enfrentando e também é importante que os filhos valorizem o esforço que os pais fazem em função de proporcionar essa grande oportunidade na vida que é poder estudar. Ótimo, nossa, super. Eu assim, penso que vai ser confortante para os alunos escutarem isso e bem reflexivo para os pais, né? Porque uma hora ou outra a gente acha que estudar se resume a só estudar. Ninguém faz isso de maldade, né? Mas essa é daquelas cutucadas que eu acho que faz a gente pensar e a gente precisa pensar mesmo para avançar, para ver o mundo com outros olhos, né?
É verdade. É importante que os pais sintam orgulho, por exemplo, dos filhos que estão nessa batalha, né? Se o pai e a mãe começam a achar que é só estudo, a gente sai de um lugar de admiração e entra num lugar de julgamento. Isso não faz bem para nenhuma família. É verdade. Fernanda, e assim, qual dica você pode dar para os nossos alunos sobre a método de estudo? Como fazer render? Né? Assim, sempre respeitando essa questão. Eu sou uma pessoa perfeccionista e já levei várias lapadas agora que as pessoas falam. Já me identifiquei. Mas então, assim, ultimamente eu tenho colocado uma coisa na minha cabeça, que às vezes é melhor o feito do que o perfeito. Né? Justamente porque você precisa fazer e depois você melhora se não ficou tão bom quanto você gostaria, não é verdade? Então eu vejo que alguns alunos se culpam, eu tenho isso atrasado não vai dar tempo. Os alunos do ensino médio, porque tem prova, porque tem isso, porque eu não vou dar conta, porque essas coisas. Gente, calma, respira, né? Dá certo. Só que qual que é o problema? É que às vezes a gente não sabe como fazer melhor. Não é verdade? A gente usa as ferramentas que tem, faz o melhor que pode. Então, a falta de conhecimento nos impede, às vezes, de render um pouco mais. Não é verdade? E é para isso que, assim, eu acho que você é a pessoa certa para nos ajudar nessa dica infalível. Obrigada. O que acontece? Estudar, método de estudo, é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. Eu fiz licenciatura em História, não se ensina durante a faculdade como estudar. Não existe essa matéria, o que é uma pena, né? Os professores precisariam, eu adoraria ter estudado isso na graduação, isso não existe. Então, depois da faculdade, depois do mestrado, é que eu fui me especializar em métodos de estudo. Boa parte do que eu estudei não está nem disponível em língua portuguesa. A gente não tem materiais nessa área voltado para a cognição, aprendizagem. Então, é natural que o aluno, às vezes, se sinta perdido. Porque mesmo enquanto professor, enquanto eu dava aula de história, eu orientava os meus alunos para estudar baseado na minha experiência pessoal. E isso não é ciência, isso é a minha experiência. O que eu faço com o método Leal é exatamente a ciência do aprendizado, a ciência do estudo. Como é que a gente faz para render mais? É muito importante ter um planejamento diário de estudos. Então, para cada aula que você assiste, é importante você se perguntar o que você precisa fazer no mínimo para dominar aquilo que foi ensinado naquela aula. E cada aula, cada matéria vai te demandar algo diferente. A minha sugestão para esse período de quarentena é que para cada aula assistida, o aluno se faça essa pergunta. O que eu preciso fazer no mínimo para dominar o que foi ensinado nesses 30 minutos de aula de química? E a minha sugestão é que vocês anotem em uma folha só. Eu vou mostrar o planner, porque Gisele vai encaminhar para todo mundo, que é essa folhinha de planejamento semanal. Por que é legal ser uma folha semanal? Porque aqui eu tenho uma visão do todo, eu consigo enxergar todos os meus dias. Então, se hoje não foi um dia legal, amanhã pode ser, ontem foi. Essa visão ampliada, ela motiva mais. Então, assistir as aulas, para cada aula que eu assistir, eu anoto a aula aqui e pergunto o mínimo para dominar. E vocês vão ver que mínimo para dominar tem a ver com leitura, tem a ver com resolução de exercícios. Depois que está tudo planejado, escrito bem detalhado, fica mais fácil de render, porque a gente demanda mais energia decidindo o que fazer do que fazendo. Tomar decisão para o nosso cérebro é mais importante do que o ato de fazer. Então, a gente fica mais preocupado em resolver se faz 5 questões, se faz 10, se estuda aquela matéria, se estuda outra, do que de fato executando. Então, uma estratégia para render bem é fazer um planejamento de tudo antes de começar a estudar. Porque depois que você começa a estudar, você já não tem que tomar mais nenhuma decisão. Você só executa. E aí rende muito mais. À medida que você for executando, estudando, você vai grifando no planner e sente uma sensação de dever cumprido, que nada motiva mais do que isso também. Isso é diário ou eu sento tipo no domingo e faço da semana inteira? Diário. Por que tem que ser diário? Você até pode montar um planejamento semanal com direções. Eu sei que na segunda-feira eu vou ter aula de matemática. Mas até que a aula aconteça, eu não sei o que eu preciso fazer no mínimo para dominar aquela aula. Quando eu faço um planejamento muito antecipado, eu faço baseado em premissas. O que eu acho que preciso. Depois de assistir a aula, eu mudo de ideia. Aí eu vou ter que planejar de novo. Aí eu fiz retrabalho. Não vale a pena. O ideal é planejar para cada aula assistida. Enquanto você está ouvindo o professor falar, isso já vai te dando uma noção de, nossa, essa matéria aqui
para eu aprender isso aqui, eu vou ter que fazer bem umas 10 questões. A reflexão que eu estou levando para os alunos, e é por isso que o método Leal é um método neurocompatível, é levar o aluno a ter uma consciência de como se planejar. Eu poderia fazer um planejamento fixo para todo mundo? Poderia. Vai funcionar para todo mundo? Não. Provavelmente ia funcionar porque eu chamo de meiuca, sabe? Quem está acima na nota não funcionaria, quem está com dificuldade também não. Funcionaria para os alunos medianos naquela matéria. Não vejo vantagem num planejamento que só funciona para uma parcela. Não. Então, o meu convite é que vocês façam essa reflexão todos os dias a partir de cada aula assistida, para vocês ganharem um nível de consciência sobre qual atividade realizar. Por isso que o registro, anotar tudo numa folha de planner é tão importante, porque aí eu consigo começar a comparar o que funcionou, o que não funcionou. Não é fórmula mágica, não é algo que vai acontecer da noite para o dia. Com o método Leal aplicado, a nossa experiência é de média de 15 dias dos alunos terem bastante consciência do próprio planejamento. E aí deslancha cada vez melhor. Fernanda, você, nesse momento assim, de sentar, colocar no papel, você, na sua experiência aí de mais de 10 mil alunos, enfrentou uma realidade dos alunos terem dificuldade de colocar no papel, de se planejar? O que acontece? Primeiro que sem planejamento não há registro. E sem registro não tem como melhorar. A gente consegue melhorar apenas o que é possível medir. E a sua medida diária é o registro. Sim. O aluno que não mede o rendimento, ele desmotiva fora da hora. Sim. Então ele tem 3 meses de cursinho, ele avançou muito, mas ele não consegue enxergar. Por que ele não consegue enxergar? Porque ele anotou. Então como é que um aluno toma decisões a partir do seu estudo? Com dados, com registro. Quais são os registros? As anotações. Se não, o aluno pode, por exemplo, estar chateado com um amigo. Acontece ou não? Muito, né? E aí ele acha que o rendimento no estudo está ruim, porque ele está mal no estudo, e na verdade não. O que está acontecendo é que existe uma outra coisa afetando o estudo. Sem registro, a gente bota tudo num bolo só, e aí a gente acaba tendo alunos desmotivados sem motivo. Era para estar cheio de orgulho da performance. Gisele está com certeza acostumada a ver isso. Gente que chega sem hábito de estudar, né, tem tempo que não estuda, e depois de 2 meses consegue alcançar coisas impressionantes. Sim. Mas o aluno não consegue ver. Bem isso. E aí vai lá conversar com a Gisele fala, mas olha o quanto você avançou. Mas o aluno não consegue ver. Por quê? Porque ele não tem registro. Tem momentos que outra pessoa te falar que você tá bem, não funciona. O que funciona é você olhar para o seu papel, para sua anotação, e, nossa, realmente, olha, tem 2 meses que eu estou estudando, olha o tanto de coisa que eu já realizei. Então esse registro é fundamental. Outra coisa do planejamento que é importante, boa parte dos alunos que são resistentes, Gisele, e eu posso te falar isso em porcentagem, tá? A média de alunos resistentes a realizar o planejamento no primeiro mês de método Leal é de 15% a 16%. Isso é média. Varia um pouco o perfil de escola, mas isso é média. Desses, a grande maioria tem resistência a planejamento não é porque toma tempo, é porque não gosta do sentimento de chegar no final do dia e não cumprir o que planejou. Isso vai mais de 83%. Essa é a diferença de fazer em ciência, né? Sim. Eu consigo te falar em porcentagem qual que é a resposta dos alunos. Então, a grande maioria, né, desses que têm resistência a planejamento, ficam chateados quando chega no final do dia e veem que o que planejou não cumpriu. Mas aí eu preciso ser muito realista. Essa é uma dor necessária no processo de aprendizagem. A gente precisa descobrir o que realmente dá conta para fazer planejamentos mais assertivos, para encarar a própria realidade. Porque aquele aluno que olha pro colega, né, e fala, nossa, eu queria tanto fazer como ele. A gente não vê os tombos que leva, né? A gente só vê os louros. É verdade. Tanto como ele, queria tanto ser bom em matemática como ele. Só que aí, eu não olho para mim. Então eu não conheço a minha performance, eu não conheço o meu parâmetro, eu vou viver frustrado. Um aluno desse pode alcançar em 2, 3, 4, 5 meses de cursinho um avanço impressionante. Mas como ele não tem a própria régua, né? Ele se mede pela régua do colega, chame de amigo, chame de concorrente, chame do que quiser. Mas se a régua é o outro, eu não vou ficar feliz nunca com a minha performance. Tem gente que diz conta disso, né? E talvez seja isso que impeça, que bloqueie alguns alunos, né, de passar, de conseguir de ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos no cursinho, porque sempre a régua não é dele, é do outro, não é verdade? É verdade. Exato. Isso. Nossa, profundo. Eu já passou muita coisa aqui na minha cabeça.
De fechar nosso bate-papo, o que você deixaria, assim, uma mensagem, né, para esses alunos que estão aí em casa? Essa questão do emocional é muito importante, né? Porque nossa mente, nosso cérebro, ele tem o poder de nos levar para lugares incríveis, mas também de nos destruir, né? Se nós permitirmos. Eu queria que você deixasse uma mensagem, falasse com a galera, né, para nesse momento de self-study, de ficar mais sozinho, mais com a família em casa, de não estar entendendo muito bem, de estar exposto a todas essas notícias, uma hora um fala A, outra hora outro fala Y, e aí você está nesse meio desse fogo cruzado. Não está sendo fácil de nenhuma maneira, mas eu acredito muito que se a gente se permitir a pensar, conversar com a gente mesmo, sem se achar louco, quando você fala, fala com você, tem gente que acha que isso é loucura, mas não é loucura, né? E, na verdade, inclusive a minha dica final é em cima disso, Gisele. Esse diálogo interno, que é o bate-papo que a gente tem com a gente mesmo, é a nossa grande característica evolutiva. Essa é a única diferença profunda que temos em relação aos outros animais. Só nós somos Homo sapiens sapiens. Só a gente pensa que pensa. Só a gente sabe que pensa. E se a gente não usar isso como vantagem estratégica, não adiantou nada a evolução humana. O que nós temos como grande vantagem é saber, durante o momento de tristeza, que aquilo é um sentimento. É saber, quando eu começo a falar pra mim que eu não vou passar, que aquilo é só um pensamento fruto de medo. Isso não é um fato. Isso não é uma verdade. Então, a minha dica para vocês alunos, e vai valer para os pais também, prestem muita atenção no diálogo interno de vocês. A gente está sempre conversando sozinho. Tem gente que fala cochichando, tem gente que fala em voz alta, tem gente que só pensa. Mas todo mundo fala sozinho. Nos próximos dias, toda vez que você for conversar sozinho, observa qual é o tom dessa conversa. Será que você está conversando com você mesmo num tom motivador? Num tom de acolhida? Ou será que você está se culpando, se julgando, se criticando? Porque se nem a gente nos apoia, a gente vai cobrar de quem esse apoio? Verdade. Esse apoio precisa vir primeiro de nós, para depois a gente conseguir apoiar outras pessoas. A gente só entrega para o mundo aquilo que a gente tem, a gente transborda. Então vai ficar difícil apoiar um amigo, apoiar meus pais, ou no caso dos pais, apoiar o filho, quando o nosso diálogo interno não é um diálogo de apoio, é um diálogo de cobrança. Essa talvez seja a principal dica aí para os próximos dias. Nós vamos conversar cada vez mais sozinhos, porque estamos nessa realidade de isolamento. Então, que a gente seja uma boa pessoa para nós mesmos. Esse vai ser meu pedido. Antes da gente preocupar em cuidar do mundo lá fora, que a gente seja uma boa pessoa para nós. Se cada um fizer isso, com certeza a gente vai se sentir melhor e, como consequência, a gente vai conseguir fazer bem para o outro também. Nossa. É isso. Olha, essa conversa foi muito melhor do que eu pensava. É isso aí, a gente tem que ser mais suave, mais gentil conosco, né? Isso. É por aí. Como é que eu vou fazer bem para uma outra pessoa se eu não consigo fazer bem para mim primeiro? Esse é o caminho. Ok, Fernanda, gratidão por esse bate-papo incrível. Nossa, foi muito bom. Algo surreal. Como a tecnologia é boa, né? Você em Goiânia, eu aqui em Tangará da Serra. E olha, a gente já poderia ter feito isso antes, mas a gente não fez porque a gente está acostumado com o presencial. Olha que presente que a gente ganhou. Pois é. A males, né, que vem para o bem. Quanta coisa a gente está aprendendo nesse período, não é verdade? É isso. Focar na solução. Foca na solução. Nossa, e eu tô super feliz de ter conversado com você. Esse período aí conversando com o Gustavo, né? Vai dar certo, não vai dar certo. E finalmente aconteceu. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ajudar muita gente. Eu tenho, assim, confiança que vai ajudar mesmo. Porque a galera tá oscilando, né? E hoje eu tô bem, mas a maioria dos dias eu não tô tão bem. Eu tenho recebido mensagens de alguns alunos, né, com esse tipo de depoimento. Eu não sei, eu não tenho foco, eu acho que eu não sirvo para isso. Então eu penso que esse bate-papo, ele vai ajudar muito, muito mesmo, dar um norte, assim, vai passar, né, e a gente tem que estar firme e forte para quando isso tudo passar, nós estarmos ali de pé, fortalecidos, não é verdade? Isso, voltar bem, perfeito. Voltar bem. Obrigada
tá? Eu que agradeço. Tchau e até a próxima. Até a próxima. Um beijo virtual pra você. Beijo. Até mais.